Bom dia, graça e paz. Hoje a nossa devocional ela vai ser baseada em duas passagens. E a primeira passagem está no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Eu vou tentar ser bem direto, dando algumas explicações. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Aqui foi onde Jesus começou também a ensinar os discípulos. Diz assim: foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Nós precisamos entender, eu acredito que vocês já até ouviram essa frase, que não há nada oculto diante de Deus. A nossa vida diante de Deus é como um livro aberto. Você pode guardar um segredo para uma pessoa, guardar um segredo ali, que você pode enganar algumas pessoas, esconder algo, mas mais cedo ou mais tarde, tudo virá à tona. Deus trará à luz, tanto para a nossa bênção, como para a nossa disciplina e correção. Deus sempre vai agir nesse intuito. No final do texto lido, podemos ler outro mais na frente, nós vemos que será apregoado nos telhados. Isso quer dizer que todos os segredos serão revelados por Deus. Nada vai ficar oculto. Nada vai ficar escondido. Nada é escondido diante de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 15 a 16, fala da lei escrita, fala da lei de Moisés, mas a lei escrita em nossos corações, a lei escrita de Moisés, que foi escrita em pedras, fala da lei moral que cada um de nós temos, escrita em nossos corações, no nosso interior. Nós vemos, diante do versículo 16 de Romanos, que Paulo pregou, nos alerta, que Deus não julgará apenas os atos das pessoas, mas Ele também julgará as motivações e também os seus segredos. Deus julgará aquilo que, entre aspas, está oculto diante de nós. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz: portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Este versículo está dizendo que mesmo diante do que eu estou falando, que vai ser revelado, isso não significa que nós precisamos estar procurando o pecado de fulano, o que fulano está escondendo. Não se preocupe com isso. Deus, no seu devido tempo, irá revelar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E declara: conheço as tuas obras, eu conheço as tuas aflições, eu sei onde vive, eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Apocalipse 2:3, você lendo você vai ver.
Deus conhece todas as nossas atitudes. E isto pode ser aplicado a cada indivíduo. Isto para os que creem em Cristo e até mesmo aqueles que fingem interesse à palavra de Deus. Não há oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Interessante, irmãos, que na atualidade nós vemos pessoas que acham que escondem de Deus, que se disfarçam com uma capa, com uma roupa de bons, até ajudam na sociedade, são benquistos, mas existem podridões demoníacas em seus corações, que nós sabemos, diante dos versículos que lemos, que vai vir à tona e virar à tona. Existem pessoas que se intitulam, vestem uma roupa de bons, e Deus irá trazer à tona. Nada vai ficar encoberto. Nada. Absolutamente nada vai ficar encoberto. Tudo virá à luz. Será pregado nos telhados. Uma outra passagem interessante que todos conhecem, eu não vou ler, é a parábola do semeador. Nós vemos nessa parábola que o Senhor, ele não examina e não chama a atenção apenas daqueles que estão ouvindo, mas como estão ouvindo. Existe uma diferença disso. Todos irão ouvir a palavra, mas como estarão ouvindo? Esta parábola é muito interessante, irmão, porque ela dá a diferenciação. A parábola vê que todos ouvem, nós vemos, conseguimos entender isso, conseguimos perceber isso, que todos irão ouvir. E vemos que alguns caíram no meio do caminho. O semeador saiu a semear. Alguns caíram na beira do caminho e ficaram ali por algum tempo. A que caiu em solo rochoso chegou até a germinar e deixar uma aparência de vida, ainda que fosse uma plantinha morta e ressecada, né? A que caiu em espinhos, nós vimos também que cresceu o suficiente ao ponto de aparecer. Aquela pessoa, ela tinha um cristianismo em si, alguma coisa. Em todos os momentos, em todos os sentidos, todas aquelas pessoas que ouviram, em um certo momento, teve a sua oportunidade. Mas a forma como ouviram e aceitaram aquilo que estavam ouvindo fez a grande diferença. Em Lucas capítulo 8, versículo 18 diz: a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Nós lembramos também da vida de Davi, quando pecou, adulterando com a mulher de Urias. Todos conhecem essa história. E ao ponto de assassinar ou levar à morte do marido, né? Deus advertiu através do profeta Natan, né, que através da própria família ele traria desgraça sobre ele. Olha, Davi, você fez as escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Essa história está relatada em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 11 e 12. Vocês procurem lá, muito interessante essa história. A minha advertência hoje é:
Se você ainda não confessou o seu pecado a Deus, se ainda não resolveu a sua questão eterna, faça isso agora. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se você apenas finge ser cristão para agradar homens, se você apenas finge ser cristão para agradar a família, lembre-se que quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. As pessoas que enganam, mentem, maltratam, cometem injustiças, desejam o mal, de todas as formas, todos os procedimentos, procuram denegrir, pensam que vão ficar impunes. Não se engane com isso. Não se engane diante disso. Ninguém engana Deus. Ninguém faz nada escondido. Ninguém faz nada escondido. Se você cometeu injustiça, se você comete injustiça e pensa que isso irá ficar impune diante de Deus, não se iluda mais. Tudo será cobrado. Tudo será cobrado. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se do que você está fazendo. Arrependa-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois tudo que está escondido, irmão, será descoberto. E tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém. Bom dia, graça e paz.